Olá, eu quero ler aqui o Salmo 23, meditar um pouco na palavra do Senhor sobre esse Salmo. Salmo 23 é um salmo atribuído ao rei Davi. Esse salmo fala da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E diz assim o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muita gente conhece o Salmo 23, mas muitos desconhecem o pastor do Salmo 23. Então, esse pastor do Salmo 23 tem muitas coisas especiais para nós. Esse pastor do Salmo 23 é o nosso supremo pastor e Salvador Jesus Cristo. Então, não basta conhecer o Salmo 23, temos que conhecer o pastor desse salmo, E eu quero falar um pouquinho, sobre esse salmo. Nós vemos aqui que isso nos mostra, quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não quer dizer que eu vá ter tudo aquilo que eu gostaria de ter, Mas significa que mesmo eu não tendo tudo aquilo que eu gostaria, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor e Ele não me deixará faltar nada. Eu de nada terei falta, porque Ele suprirá todas as minhas necessidades. Então, é isso. Quando Ele fala sobre que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não significa que eu terei tudo, mas sim que, mesmo eu não tendo tudo, de nada terei falta, porque Ele suprirá todas as minhas necessidades, Isso nos mostra o cuidado do Senhor com seus filhos, A plenitude desse relacionamento. Então, é um relacionamento de plenitude. É o cuidado do Senhor para com seus filhos, E o Senhor quer que nós venhamos ter esse relacionamento com Ele, Um relacionamento de plenitude, Nós sabemos que a ovelha é um animal mais incapaz de cuidar de si mesmo, Por quê? Pela sua indefesa e porque ela tem pouca visão, sabe? Então ela facilmente se coloca em perigo. Então isso nos mostra como ovelhas do Senhor a nossa fragilidade, que nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos, que não é pela nossa força, é pela força do Senhor, que o Senhor vê além daquilo que nós estamos vendo, E por isso nós precisamos de Jesus, por isso nós precisamos desse pastor para nos guiar, porque nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos. Nós vemos aí a fragilidade humana em meio a essa pandemia, Nós podemos ver que o quão o ser humano é frágil, Incapaz, de cuidar de si mesmo, Incapaz. A nossa força é tão pequena diante da força desse Deus, diante da capacidade desse Deus. Então, isso aqui nos mostra que nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Então, a ovelha, ela é dependente do seu pastor, Porque Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Então, existe um grau de dependência dessa ovelha para com o pastor. Então, que sejamos dependentes de Deus, que possamos depender dEle e Ele nos conduzirá, Ele nos guardará, O pastor, ele tem um instrumento chamado cajado, Então, com o seu cajado, ele guia, ele protege, Quando a Bíblia diz a tua vara, o teu cajado me consola. Então, sempre que precisa ser usado esse cajado, o pastor usa, para proteger a ovelha, para tirar ela do abismo, quando ela cai em algum abismo. Então, ele usa o seu cajado para livrar ela do abismo, para proteger.
esse pastor do Salmo 23, ele nos orienta, ele nos direciona através da sua palavra, né? Esse pastor do Salmo 23, quando a ovelha está precisando ser tosquiada, ele vai lá e tosqueia, tira, né, a sua lã para que possa crescer novamente. Então, nós vemos aqui o cuidado, né? Ele cuida com todo amor e empenho. Ele se empenha em cuidar da ovelha. O Senhor, ele se empenha tanto por nós. E o que nós temos feito para retribuir esse amor e esse carinho de Deus? Sabe o que a ovelha faz? Para retribuir o seu pastor, ela, em forma de agradecimento, ela o ama, ela lhe obedece e ela lhe segue. O que você tem feito como forma de agradecimento do amor e do cuidado de Jesus para com você? Você tem o amado? Você tem obedecido a Ele? Você tem seguido a Ele? Então, que possamos fazer como as ovelhas, que possamos nos empenhar também, né, em sermos gratos ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz, faz-me mais grato a Ti. Que possamos ser mais gratos ao Senhor, né, por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Então, por conta dessa gratidão, né, eu gosto muito do hino da Sofia Cardoso que diz assim, eu devo a Ti louvor e gratidão, 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 eu devo a Ti louvor e gratidão, sim, gratidão. Eu devo a Deus todo o meu louvor e toda a minha gratidão, né? E por conta dessa gratidão, né, ela desfruta da paz e da segurança que o pastor lhe oferece. Então, quando você é ovelha do aprisco do Senhor, você pode desfrutar dessa paz e dessa segurança, porque só Ele é a nossa segurança, né? Quando Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Olha a segurança que nós temos no Senhor, né? Nós vemos aqui que existem aqueles que também que rejeitam o pastor, né? Existem aquelas ovelhas que rejeitam o pastor. E quando a ovelha ela rejeita o pastor, ela perde, sabe? Ela perde o privilégio desse cuidado. Ela não tem ela não terá aquela plenitude, né? Daquela comunhão que nós falamos aqui no começo. Então, ela não terá aquela plenitude. Por quê? Porque ela não possui acesso ao aprisco da vida abundante, né? Então, a ovelha que anda com seu pastor, que anda com Jesus, ele nos coloca no seu aprisco, né? Nós podemos estar em segurança, nós podemos ser alimentados, edificados pelo Senhor. Então, quando você não quer esse pastor, você perde essa plenitude. Então, não perca a plenitude de Deus, né? Mas abrace essa plenitude para a sua vida. E você desfrutará de tudo aquilo que o pastor tem para lhe oferecer, né? E porque só o pastor, ele conhece o que a ovelha precisa, né? Para revigorar as suas forças, né? Ele oferece o maior tesouro para nós. E qual que é esse maior tesouro? É ser contada no seu rebanho. Então, o meu maior tesouro é saber que eu faço parte desse rebanho, né? Das ovelhas de Cristo. Eu faço parte desse aprisco, né? Então, esse é o maior tesouro, né? É saber que meu bom pastor é Cristo, né? E por isso eu sou feliz, por isso eu sou alegre, né? E meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei, né? É bom andar lado a lado com Jesus, né? E o fato de termos Jesus como nosso pastor não significa
que nós não teremos problemas, né? Não significa ausência de problemas, mas sim uma garantia de proteção, né? Porque a ovelha, ela também tem que atravessar o vale da sombra da morte, né? Quando eles estão atravessando ali o deserto, tem aqueles vales e corre o risco da ovelha, ela fica em perigo, então corre o risco dela cair ali, mas o pastor está ali justamente para lhe dar a garantia da proteção, de que ela vai vencer a adversidade, de que ela vai atravessar aquele vale e ela vai chegar no aprisco em segurança. Então, nós temos essa felicidade de saber que mesmo passando por tribulações, mesmo passando por enfermidades, mesmo passando por tantas coisas, nós sabemos que o Senhor está conosco, né? Nós sabemos que Ele está do nosso lado, né? Como diz aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então é isso, né? Não temer, ainda que os montes se abalem, né? Ainda que o vale da sombra da morte nós vamos passar, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Então, isso é algo assim gratificante, né? Então nós podemos ver aqui que o pastor desse salmo, um pastor ele atravessava muito cedo o deserto para chegar ao local onde ele colocaria o rebanho para se alimentar e beber água, né? E desfrutar da companhia do pastor. Então ele ia muito cedo, antes que o sol aparecesse, né? Então era costume do pastor levar muito cedo as suas ovelhas para esse lugar. E sempre tinha um oásis no meio do deserto. Então, assim, vemos aqui o compromisso desse pastor, né? Desse pastor em levar o seu rebanho muito cedo, né? Em despertar muito cedo. Então, uma pessoa comprometida, né, com aquilo que está fazendo. O Senhor, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Então, ele diz assim, na sua palavra, que a ovelha, ela tem algumas características, né? E uma dessas características também é que a ovelha, ela não consegue viver sozinha, gente. Quando ela fica sozinha, isolada, ela fica depressiva e não é legal ficar sozinho, né? Ninguém nasceu para ficar sozinho. Então, a ovelha, ela vive melhor acompanhada de outras ovelhas, né? Na companhia de outra ovelha. Então, nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos viver em harmonia com as pessoas, porque nós somos pessoas sociáveis. Então, nós vivemos melhor quando estamos assim, porque a ovelha, ela é assim. Ela vive melhor quando está acompanhada de outras ovelhas. Então, não saia do aprisco do Senhor, né? Esteja no aprisco do Senhor, junto com as outras ovelhas, Jesus sendo o seu pastor, para que você possa viver melhor, né? Então, a ovelha tem uma outra característica, que ela não aceita troca de pastor, de proprietário. Ela já está tão acostumada com aquele proprietário que, se ele precisar se ausentar por alguma razão, aquela ovelha, ela rejeita até alimento e água do novo proprietário. Então, é por isso que eles costumam colocar um copastor para poder as ovelhas ir se acostumando. Porque se tiver alguma necessidade em um momento de ter que sair, de ter que se ausentar por alguma razão, elas já estão acostumadas com aquele copastor. Então, ela não vai sofrer as dificuldades por conta disso, né? Então,
É isso que acontece com a ovelha, né? Diz também outra característica, o Senhor, que quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Nós vimos aqui, né, que como eu já falei. Então, vemos aqui que o pastor, ele vigia o rebanho para que nada lhe aconteça, né? Como diz aqui, nós vemos aqui que no decorrer do salmo, né, nós vemos aqui que o pastor, ele vigia o rebanho para que nada lhe aconteça, né? Para que ele não passe necessidade. Ele ama o seu rebanho, né? Outra coisa bem interessante que o pastor faz com o seu rebanho é que ele toca e canta, e dessa forma a ovelha se acalma. Né? Na hora que o pastor toca o seu instrumento, né? Na hora que o pastor canta, a ovelha se acalma. Então, nessa tarde, eu quero que você acalme o seu coração, porque o pastor Jesus está falando para você nessa tarde. Ele está tocando no seu coração, né? E essa é uma forma de nós nos acalmarmos, porque a voz do Senhor, ela nos acalma, né? A voz do Senhor acalmou a tempestade, então que possamos ouvir a voz de Deus. A ovelha, ela escuta a voz do seu pastor cantando, ela escuta ele tocando, então ela se acalma. Então, vamos ouvir a voz de Deus e vamos nos acalmar, né? Porque a ovelha, ela reconhece, né, a voz do seu pastor e lhe segue. Então, a voz de Jesus deve ser perceptível pelas suas ovelhas. Ouvir a voz do Senhor e seguir ao Senhor, né? Que a voz do Senhor faz o céu trovejar, a voz do Senhor separa o fogo, a voz do Senhor faz o vento, a tempestade se acalmar, enfim, né? Foi pela voz do Senhor, que a voz dele, né, que nós podemos ver que muitas coisas foram feitas através do seu poder, através da sua ordem, através da sua palavra, né? Ele disse: haja luz e houve luz. Então, é isso. Então, a ovelha, ela sabe que ela não precisa temer os dias difíceis, porque o pastor anda lado a lado com ela. Então, ela sabe que ela não precisa temer, né? Mesmo passando por tribulações, né? Mesmo que a presença do pastor não seja uma ausência de problemas que ela vem enfrentar, mas ela sabe que não precisa temer os dias difíceis da vida, porque o pastor caminha lado a lado com ela. E Jesus caminha lado a lado conosco. Então, nós não precisamos temer os dias difíceis, os dias maus, né? Existia outra coisa que o pastor usava, que é citado aqui no Salmo 23, que diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, os pastores de Israel, eles usavam óleo para 3 propósitos, né? E um desses propósitos era colocar na cabeça da ovelha, né? Por quê? Porque o óleo era um repelente natural e protegia dos seus mais terríveis inimigos. Então, ele derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha como forma de repelente natural para proteger ela dos seus inimigos. E é por isso que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Cristo, para que a nossa mente seja protegida dos ataques do inimigo, né? Porque se ele consegue enfraquecer a nossa mente, se ele consegue dominar a nossa mente, ele vai conseguir fazer um estrago muito grande na nossa vida, né? Porque ele quer tirar Deus de dentro de nós, nos enfraquecer espiritualmente, mentalmente.
Então, se ele consegue isso, ele consegue nos atacar. Então, nós vemos aqui algo interessante, é que certas épocas do ano acontecia assim várias pragas, né, de insetos, de moscas. Então, elas atacavam o rebanho, atacavam as ovelhas, especialmente na cabeça, justamente na cabeça, né? E elas iam entrando pelo nariz e pela orelha. O que acontecia? Resultava em uma grande irritação, né? A ovelha ficava muito irritada, né? Causava doenças e causava morte também da ovelha. Então, as moscas e outros insetos que se alimentam de cérebro, elas entravam por esses órgãos da ovelha e ia danificar o cérebro dela, né? E se alimentava do cérebro dela através dos seus ouvidos. Então, isso levava intensa dor mesmo, assim, a ponto de a ovelha correr assim de um lado para o outro, procurando uma rocha dura para bater a cabeça, né? Para ver se aquilo passava, né? Ela às vezes batia tão forte que o crânio, que é aquilo que protege o cérebro, se quebrava, né? Então, para proteger a ovelha, o pastor ele pegava o azeite e ungia a cabeça da ovelha, esfregando óleo na sua lã, esfregava o óleo na sua lã, especialmente em torno do nariz, dos ouvidos e dos olhos, para que assim esses insetos não viessem entrar, né, causar esses danos na ovelha. Então, que esse óleo nessa tarde, que essa unção seja derramada sobre a tua cabeça, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, né? Que essa unção possa ser derramada sobre nós nessa tarde, que o Senhor venha proteger os nossos ouvidos, porque aquilo que nós estamos ouvindo nos últimos dias, nesses últimos momentos, né, da igreja na terra, todos esses acontecimentos aí dessa pandemia, muita gente falando tanta coisa, muita coisa, isso tem comido o nosso cérebro. Isso tem essas coisas têm alimentado o nosso cérebro de uma maneira assim que muitas pessoas estão perturbadas. E que nessa tarde o Senhor, Espírito Santo, venha ungir você, você seja ungido nessa tarde pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para que ele venha proteger a tua mente, que o Espírito Santo, que Jesus venha trabalhar na sua mente, que nenhuma dessas moscas, desses insetos venha entrar pelo teu nariz, porque o nariz é onde nós respiramos, né? Nós temos que respirar, né? Para termos vida. Então você precisa respirar vida, você precisa respirar, né? Para ter vida. Então que aquilo que venha sufocar o seu nariz para que você não consiga mais respirar, para que você não consiga mais ter vida com Cristo, que isso venha ser desfeito nessa tarde. Que essas moscas que atacam as ovelhas do Senhor, atacam os seus ouvidos, né? Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, ouça a palavra do Senhor nessa tarde. Para de dar ouvido às moscas. Para de dar ouvido àquilo que não tem importância, aquilo que não é para ouvir, aquilo que vai te fazer mal, aquilo que vai te contaminar a tua mente. Então, que essa unção nessa tarde possa ser também colocada sobre os teus olhos, porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, nós precisamos ter os nossos olhos ungidos para que possamos ver conforme aquilo que o Senhor quer que vejamos, que possamos ver com o olhar de amor, com o olhar de misericórdia, que possamos ver como Deus vê,
né? E não como o inimigo quer que vejamos. Então, o inimigo ele quer nos cegar, tirar nossa visão, para que não venhamos focar na salvação, para que não venhamos focar em Jesus, para que venhamos nos perder no caminho, né? No abismo, no vale da sombra da morte, por conta da nossa pouca visão, né? Então que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa tarde, para que possamos ver a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus, ele estava sendo apedrejado, mas ele viu a glória de Deus. Ele disse assim: eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo o meu Jesus, eu vejo ele em pé à direita de Deus. Então que possamos ver a glória de Deus, né? Apedrejado, mas ele viu a glória de Deus. Que possamos enxergar a glória de Deus. Que essas moscas, esses insetos que têm contaminado os teus olhos, que têm contaminado o teu nariz, a tua respiração, para que você não venha respirar o fôlego de vida, para que você não venha respirar vida em Jesus, que isso possa ser arrancado da sua vida nessa tarde. Que tudo aquilo que tem infiltrado essas moscas nos seus ouvidos, para impedir você de ouvir a voz de Deus, para consumir o seu cérebro, a sua mente, o seu entendimento, que o óleo da unção do Senhor possa ser derramado, né, como forma de proteção de toda essa região aqui da tua cabeça. Isso se chama o capacete da salvação. E que capacete da salvação é esse? É a palavra do Senhor. Então que a palavra do Senhor venha ser capacete de salvação, para proteger a tua mente, para proteger os teus pensamentos, né? Para que o inimigo não venha trabalhar na sua mente, nos seus ouvidos, nos seus olhos, né? Nem na sua respiração. Para que você não saia por aí como uma ovelha desgovernada, porque os insetos estão comendo seu cérebro, sai por aí batendo com a cabeça nas rochas, a ponto de se quebrar, de se ferir e de morrer, né? Espiritualmente falando. Então, que essa unção, né, do Espírito Santo nessa tarde possa ser derramada. Que esse óleo da unção possa ser derramada nessa tarde sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, né? Então, que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa, né? Sobre a unção, sobre o óleo, né? Sobre este salmo que nós vemos nessa tarde. Então, tem muito mais coisas aqui que nós poderíamos falar, mas eu quero focar justamente nisso, justamente aqui, né? Nesse versículo: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará, né? Que você, o Espírito Santo, possa te encher nessa tarde até transbordar, né? E que você seja protegido os teus sentidos, tá? A mente, os teus ouvidos, os teus olhos, a tua respiração. Que você possa respirar vida em Cristo nessa tarde. Que você possa ver pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé eu vejo. Abraão viu pela fé. Quantas pessoas na Bíblia nós vemos que viram pela fé, né? Viveram pela fé. Viver pela fé é isso. É viver dependendo do Senhor. É confiar inteiramente a Ele. A nossa vida, né? A nossa casa, a nossa família, né? Então que o Senhor possa proteger, nos proteger pela unção derramada sobre a nossa cabeça, e que nós possamos viver com esse pastor em plenitude. Temos um relacionamento em plenitude ao lado do nosso pastor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nessa tarde. Fica essa palavra e em nome de Jesus, né? Que possamos nos acalmar, nos aquietar com essa unção e que a nossa mente possa ter paz e tranquilidade, para que possamos raciocinar, para que possamos pensar, para que possamos meditar na palavra do Senhor, para que possamos entendê-la e vivenciá-la
ao lado desse pastor, né? O pastor, ele é tão amoroso que ele pode ter 100 ovelhas, mas, como Jesus falou, né? Nessa parábola, que ele deixa as 99 lá no aprisco e vai atrás daquela ovelha que estava perdida. Daquela ovelha que se perdeu por alguma razão, né? Porque é indefesa, porque tem a visão pouca, porque se perdeu de alguma maneira. Ele vai lá, ele busca a ovelha perdida com todo amor, né? E traz de volta pro aprisco, e tira aqueles carrapichos, e limpa a ovelha. E ele sara as suas feridas, né? Unge a sua cabeça para que os insetos não venham consumir a sua mente, não venham consumir, né, os seus órgãos. E assim ela possa voltar. E ele carrega ela no colo para atravessar o deserto mais uma vez, sempre levando ela no colo como uma forma de proteger, uma forma de cuidar, até que ela consiga novamente caminhar lado a lado com as outras ovelhas, porque a ovelha não consegue andar sozinha. Ovelha, ela gosta de andar sempre juntinha com o rebanho, sempre unida, né? Então que possamos andar sempre unidos, conduzidos pelo pastor, pelo nosso pastor Jesus, para que possamos chegar em segurança no aprisco. E fica na paz do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para você nessa tarde. Amém?